Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Nós estamos aqui com a palavra do Senhor, mas antes eu quero agradecer nossos irmãos que têm cooperado no canal, está sempre conosco aí, participando dos vídeos, dos comentários. Deus abençoe grandemente. E temos aqui uma mensagem da parte de Deus, mas hoje nós estamos com a lição da escola dominical, amém? Teve alguns irmãos que ligou para nós e gostou do projeto que eu lancei logo no início do canal, perguntando se os irmãos ficariam satisfeitos e gostariam de que nós ensinássemos as lições da escola dominical. Então nós temos aqui essa oportunidade, graças a Deus. Os irmãos pediram e vamos adentrar hoje em uma das lições, que é a lição de número 10. Eu quero aqui deixar um alerta aos irmãos de que essas lições que serão passadas aqui no vídeo, os nossos irmãos não deixem de ir para a sua escola dominical. Amém, queridos? Estas lições são mais para quem está impossibilitado de sair, está enfermo, ou é cadeirante, ou não pode sair devido ao risco da pandemia. Entendeu, meus amados? Essas lições é para quem está impossibilitado de sair de seus lares, de seus aposentos, de seu lugar de descanso reparador, por causa das situações, das enfermidades que impedem, ou por causa de outras atividades que não permitem que os irmãos saiam pela manhã para a igreja, para a escola dominical, porque a sua presença lá é importante na escola, para somar com os irmãos que sempre vão constantemente. Então não deixe, meus amados, a sua escola dominical de sua igreja, com seus dirigentes, com seus mestres, ensinadores. Muito bem. A lição de hoje vai falar sobre o ministério do mestre ou doutor, que é a lição de número 10, 6 de junho de 2021. Você que tem a sua revista agora, nós vamos estudar a lição de número 10. Eu estou resumindo rapidamente por causa do curso do vídeo. O tempo é muito curto. Muito bem. Daqui a alguns dias teremos uma mídia mais apurada para ensinar os irmãos, para trazer vídeos e compartilhar com os irmãos as mensagens e revelações do Senhor. Glória a Deus. Olha o que diz o texto áureo. Então, meus queridos, qual é o tema de hoje? O ministério de mestre ou doutor. Aleluia. O texto áureo nos diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Este versículo está registrado em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 7. Aleluia. E também o texto que nós vamos fazer a leitura em classe está em Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Atos, capítulo 13, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 7. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7 diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se é segundo a medida da fé,
Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Também Tiago, capítulo 3, versículo 1 nos diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Glória a Deus. A verdade prática desta lição nos diz assim: os vocacionados por Deus para o ministério de ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Muito bem. Nós vamos começar falando do tema da lição de hoje, o ministério de mestre ou doutor. Nós temos agora, queridos, dois dons ministeriais, de mestre e o outro de doutor. Graças a Deus que esses dois dons têm trazido para a igreja um sucesso maravilhoso para aqueles que desejam aprender. Esses dois dons de mestre e doutor falam daqueles que puderam aperfeiçoar os seus conhecimentos, puderam aprimorar os conhecimentos que já possuem, para também agora ter a missão de ensinar aqueles que desejam aprender. E nós temos visto que há uma defasagem muito grande hoje de presença, de contingente na igreja para aprender na escola dominical pela manhã, ou seja, à tarde, dependendo da administração de cada ministério. Existe uma defasagem de pessoas que não têm o mesmo desejo mais de estudar as nossas revistas de escola dominical. E nós sabemos que o melhor seminário está dentro da igreja com seus pastores, para aprender com clareza, com o melhor ensinamento e a maior atenção possível, a palavra de Deus. Graças a Deus, nós sabemos que mestre é aquele que ensina. E o doutorado tem a mesma função. E nós sabemos que aquele que é doutor teve a oportunidade de aprender mais, aprimorar mais os conhecimentos, e tendo todo este compêndio de conhecimento, poderá ensinar e poderá agora doutrinar, através da palavra de Deus, o povo de Deus, a igreja do Senhor, coluna e firmeza da verdade. Ora, como é importante esses dois dons na igreja hoje. Por quê? Porque há uma necessidade de conhecer mais. A igreja deve se preocupar em conhecer mais a palavra do Senhor, para não sofrer o engano e o engodo de professores, ensinadores que estão ensinando a palavra de Deus erradamente. Então é muito preciso hoje ter esses dons espirituais e ministeriais sobre a igreja de Jesus, para administrar o conhecimento e a instrução sobre o rebanho do Senhor. Muito bem, o textuário nos diz: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos que há uma diversidade de dons, tanto espirituais quanto ministeriais, na igreja de Jesus. E nesta diversidade de dons e ministérios, nós temos entre eles o que nós vamos estudar hoje, de mestre ou doutor. Qual é a finalidade desses dons? É ensinar e também que haja dedicação ao ensino, pois nós sabemos que a tarefa de ensinar, ela é árdua, porque aquele que ensina também ele aprende mais, aprimora os seus conhecimentos, e aquele que ouve precisa também ter paciência para ouvir aquele que ensina, para ouvir o seu disciplinador. Então, meus amados, tanto para quem ensina
quanto para quem está sendo ensinado, tanto para o disciplinador como para o discipulando, deve haver paciência para a dedicação ao ensino. Graças a Deus, e isso tudo, conforme está dizendo os versículos, segundo a graça que nos foi dada. Segundo a graça que nos é dada. E nós vemos que nada é feito por nosso próprio mérito. Aleluia. Nós vamos ensinar por causa da graça do Senhor, que nos foi alcançada em Cristo Jesus. Muito bem, a verdade prática nos diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Então, todos aqueles que são vocacionados por Deus para este ministério são chamados para edificar a Igreja de Cristo. Porque nós sabemos, meus irmãos, que é preciso ter dedicação ao ensino para edificar a igreja. Nós não estamos edificados sobre qualquer fundamento. A Bíblia diz que estamos edificados sobre um fundamento vivo, que é inabalável. Ninguém pode tornar este fundamento abalável. Glória a Deus, porque estamos edificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a igreja precisa estar edificada. Nós vemos que na construção é preciso ter o cuidado de fazer uma boa fundação para que, diante desta base, tenha uma boa construção firme, que não sofra abalos. Então, o propósito do ensino não é trazer o abalo do conhecimento para a igreja. O propósito do ensino é doutrinar a igreja na fé, no amor, na perseverança, na paciência, no cuidado, no zelo, na diligência pelo Evangelho de Jesus. Nós vamos passar rapidamente aqui no comentário, por causa do tempo de nosso vídeo. Muito bem. Em breve teremos uma mídia perfeita para termos essa oportunidade de ensinar as nossas lições por uma ferramenta de comunicação maravilhosa. Vamos agora à introdução, que diz assim, na página 47. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Conforme os textos estão dizendo, Romanos capítulo 12, versículo 7, 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 13, é uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então, meus amados, nós sabemos que, por mais que conhecemos, mais devemos aprimorar os nossos conhecimentos. E muito mais aquele que tem o dom ministerial de ensinar. E como mestre, ele deve estar preparado para todas as perguntas que poderão surgir durante o ensinamento, diante do ensinamento e muitas das vezes até depois do ensinamento. Surgem perguntas porque há dúvidas sempre que precisam ser esclarecidas. E até mesmo no final do ensinamento sempre aparece uma pergunta que o professor deverá estar preparado para responder. A palavra de Deus nos ensina que deveremos estar preparados para responder acerca de nossa fé. O apóstolo Paulo disse isso. Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Você que tem sua Bíblia, vamos ler rapidamente aqui a carta do apóstolo Paulo a Timóteo,
capítulo 4, versículo 13, que nos diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Aleluia. Então, queridos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo exortando, admoestando e fazendo lembrar a Timóteo para que ele leia, persista. Persistir é mais do que insistir. Persistir em ler e exortar, ensinar até que eu vá. E nós sabemos, queridos, que Timóteo, ainda novo no seu ministério, mas o apóstolo Paulo estava constantemente ensinando, fazendo lembrar a importância do ensinamento, da admoestação na igreja em que Timóteo estava dirigindo. Graças a Deus, ler, exortar e ensinar são essas 3 tarefas que devem estar no ministério daquele que ensina. Glória a Deus. Muito bem. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Glória a Deus. Se você observar, meus queridos, nós sabemos que tudo aquilo que tomamos conhecimento, profissão, atividades, cursos, nós sabemos que com o passar do tempo, tudo aquilo que você tem habilidade de fazer ou está desenvolvendo, com o passar do tempo torna-se melhor, mais produtivo, bons resultados, mais experiência se adquire com o tempo. Então, verdadeiramente o tempo será precioso. Como sempre, o tempo é melhor mestre para determinadas situações, como já dizia um erudito judeu. Jesus, o mestre por excelência, o mestre da Galileia. Esse é um dos primeiros pontos do ensinamento. Jesus, o mestre por excelência. E no primeiro tópico diz: o mestre da Galileia. Subtítulo: doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Isso está registrado em Mateus, capítulo 4, versículo 23. Na primeira parte do versículo: no ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Você que tem a oportunidade de ler os versículos em casa, leia para a sua instrução. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham 2 opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Estes eram os resultados do ensinamento de Cristo: tornar diferente, tornar a consciência das pessoas. Porque nós sabemos que a nossa consciência, ela tem a capacidade de julgar entre o bem e o mal. Ela tem a capacidade de nos colocar na cadeira de réu ou de nos absorver. É um tribunal interno do ser humano. Ao ser humano foi lhe dada esta capacidade. E quando a palavra de Cristo vinha para ensinar as suas doutrinas, as suas parábolas, os seus ensinamentos escatológicos, vinham para ensinar aquelas multidões, os discípulos que o rodeavam, vinha para mudar situações, para mudar o caráter das pessoas, para mudar o modus vivendi, tanto o modus vivendi fisicamente, culturalmente, como também espiritualmente. Então Jesus é o mestre por excelência. Veja bem que os seus ensinamentos traziam autoridade, atravessavam a unção de Deus, conforme diz a Bíblia, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder,
o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Temos Jesus como mestre por excelência. Agora vamos para o segundo tópico, o mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Está registrado em João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Este mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Veja bem que o que eu disse, o versículo que eu disse, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o comentarista vem nos informando aqui, num dos parágrafos, dizendo, vamos aqui voltar, ele disse, esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, Nicodemos, afirmou que o Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Então o próprio Nicodemos, mestre da lei, professor da lei, agora ele está testemunhando acerca de Cristo, seu ensinamento, o seu compêndio doutrinário, aleluia, glória a Jesus, que ensinava as multidões e também os discípulos ao ponto das pessoas dizerem, que doutrina é essa? Nunca se viu em toda a Palestina ou Jerusalém, conforme você quiser pensar, tal doutrina como essa. A sua doutrina transmitia autoridade, transmitia certeza, convicção, aleluia. Não só porque Jesus era o Filho de Deus, mas porque ele era ungido do Senhor, porque ele era o próprio Deus na terra. Veja que Jesus disse, as minhas palavras são as palavras de Deus. Glória a Deus. E ele disse, eu e o Pai somos um. Então Jesus na terra testemunhava acerca de Deus e de suas obras. Muito bem, vamos ao tópico 3, o mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Veja bem que aqui está dizendo que Jesus tirou a sua veste, tomou uma toalha e cingiu-se, e pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que atitude linda de humildade. Nós vemos que Jesus aqui, ele deu uma atitude de humilhação, demonstrou humildade. Então todo mestre, aqui se revela uma característica sumamente importante. Todo mestre deve ter humildade no ensino, e as suas atitudes, muitas das vezes, elas descrevem mais humildade do que a própria natureza em si, do que a pessoa presente fisicamente. As atitudes, elas testemunham poderosamente acerca da nossa natureza, acerca do nosso entendimento, do que temos recebido e ouvido da parte de Deus, se revela através do nosso testemunho. A justiça, uma vez recebida em nós, revela-se quando das nossas atitudes existem fé, humildade, perseverança, constância. Ninguém pode ir contra estas coisas. Muitas das vezes os servos de Deus morrem com esta natureza. Mas ninguém pode tirar a natureza, ninguém pode derrotar o reino de Deus sobre a face da terra. Ninguém.
nenhum mestre, nenhum doutor, nenhum homem poderoso poderá parar a marcha da igreja de Jesus na terra. Aleluia! Então Jesus, ele revela uma atitude de humildade quando ele lava os pés aos discípulos e enxuga-os com uma toalha, da qual ele estava cingido. A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Versículo 6. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. Glória a Deus. Jesus disse também que aquele que não come do seu pão e não bebe do seu sangue não tem parte com ele. Jesus deseja que nós tenhamos comunhão com ele. Glória a Deus. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Muitas das vezes nós entendemos que este texto de Jesus, essa escritura, convém a tratar o assunto literalmente ou fisicamente. O que o senhor quer dizer, pastor Wagner? Eu estou querendo dizer que não é agora diretamente esta atitude que nós devemos tomar como Jesus literalmente. Jesus estava expressando muito mais além daquela atitude. Jesus queria demonstrar que quando nós nos reunimos, você vai entender, aqui está um dos pontos, devemos admoestar uns aos outros, devemos lavar os nossos pés uns aos outros, com humildade. Glória a Deus. Devemos estar prontos para admoestar o irmão, exortar o nosso irmão. Mas é claro, primeiro precisamos estar limpos. Primeiro os nossos pés precisam estar lavados. Primeiro nós devemos ter a atitude de Cristo, que foi muito mais do que aquele momento físico. Ele estava falando que nós devemos nos amar uns aos outros, devemos nos corresponder uns aos outros em amor, em humildade, devemos perdoar uns aos outros, devemos lavar os pés uns aos outros, ou seja, devemos purificar, devemos ser instrumentos para a palavra de Deus, a palavra que lava, a palavra que é água, para limpar os nossos irmãos, para lavar os pés dos nossos irmãos uns aos outros. Glória a Deus. Este texto nos revela um contexto poderoso que o tempo não nos permite. Mas Jesus continua dizendo: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Isso está registrado em João, capítulo 13, versículos 13 a 15. Queridos, vamos agora para o ponto 2. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Aí vem o primeiro subtítulo que diz: uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar as coisas que ele tinha ordenado. Isso está registrado em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Veja bem que o livro dos Atos dos Apóstolos, o livro que pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, está registrando a obediência
dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir esta determinação de Jesus, de ensinar a todas as nações. Veja bem o compromisso que está sobre nós, como Igreja de Jesus, sobre os ministros da palavra, sobre os ministros do santuário. A todos nós foi dada uma ordem imperativa de Jesus: ide a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho anunciado, que eu vos tenho ordenado. Aleluia! Queridos, e se nós observarmos lá no livro de Marcos, capítulo 16, os últimos versículos dizem assim: e indo eles, iam por toda parte, cooperando com eles o Senhor, aleluia, com os sinais que se seguiam, amém. Então, meus queridos, eles realmente puseram em prática, eles foram adiante diligentemente, não dirigentemente, porque existe a palavra diligente e existe a palavra dirigente, são diferentes. Uma pessoa diligente é aquela que tem compromisso, responsabilidade, cumpridor de horários, cumpridor de deveres e obrigações, possuídas de direitos, mas cumpridoras de deveres e obrigações. Glória a Deus. Se diligentemente nós atentarmos para aquilo que Deus nos confiou, teremos galardão. Alcançaremos o céu. Quando Jesus distribuir os galardões, nós teremos vestes reais, diferente das vestes deste mundo, coroas incorruptíveis. Seremos vestidos como príncipes no céu, mas para isso devemos atuar nesta terra como embaixadores do reino de Deus. Precisamos cumprir os nossos deveres e nossas obrigações. Precisamos cumprir a ordenança de Jesus. Não é impossível, mas sim, ela é cabível a nós. Parece impossível diante de um mundo rodeado de culturas diferentes, filosofias, pessoas que fazem apologia às coisas de seus próprios interesses, fazem apologias a filosofias vãs, a pensamentos e desejos imorais. Estamos vivendo isso neste século. E a Bíblia nos diz que